O vídeo de hoje é em um formato um pouquinho diferente. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir nesse vídeo pode ser a história da sua vida ou a história da vida de alguém que você ama. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Em Mateus capítulo 27 e no versículo 38 vai dizer assim: E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esse texto relata o momento da crucificação de Jesus. E eu sei que você conhece essa passagem, mas para contextualizar tudo que eu preciso te falar nesse vídeo, vamos relembrar de alguns detalhes. Jesus estava na cruz do Calvário, naquele momento de angústia e de opressão espiritual. Os ladrões que estavam ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda, como o texto diz, os 2 ladrões começam a blasfemar de Jesus. Um dos evangelhos fala que os 2 ladrões blasfemam de Jesus. Só que em um determinado momento, um dos ladrões olha para Jesus, olha para o outro ladrão que estava ao lado e fala: peraí, este homem, ele não tem culpa, ele não deveria estar aqui. E esse ladrão, que provavelmente passou a vida inteira como sendo pária da sociedade, passou a vida inteira quebrando regras, quebrando leis, esse ladrão que estava junto do outro, os 2 blasfemando, ele mostra um pingo de fé e também demonstra o arrependimento necessário para que a graça de Deus alcançasse o coração dele. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E ali Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele pode salvar aquele seu familiar que está ali tendo uma vida totalmente errada. Jesus pode salvar aquele seu primo, aquela sua prima, que tem uma vida totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Jesus pode salvar aquele seu primo, que é usuário de drogas. Deus pode salvar o seu esposo, que é alcoólatra. Conta-se uma história de um menino de 10 anos. Um menino de 10 anos que passou boa parte de sua infância convivendo com um pai que era alcoólatra. Esse menino de 10 anos tinha o seu pai como o seu super-herói. Ele passava o tempo inteiro querendo estar ao lado do seu pai. E o pai desse menino ficava sempre no bar ou na porta do bar bebendo por causa deste vício do alcoolismo. Com o decorrer dos anos, esse homem que era alcoólatra, pai do menino de 10 anos, tentou passar por várias casas de recuperação. E ele ia de uma casa de recuperação e chegou até ser morador de rua. Com o decorrer dos anos, agora o menino já com 16 anos, continuou vendo o seu pai com o problema do alcoolismo. E ali, durante aquele período com o menino de 16 anos, o homem passou a madrugada inteira ou boa parte da noite bebendo 1 litro de álcool porque não tinha dinheiro para comprar a bebida alcoólica na porta do bar. Ele se uniu ali com um outro amigo e eles dividiram 1 litro de álcool e passaram boa parte da noite bebendo aquele litro de álcool. E logo após aqueles homens acabarem de beber aquele litro de álcool, o homem alcoólatra, pai do menino de 16 anos, vai para casa porque estava embriagado e cansado. E durante aquela noite, no início da manhã, ele começa a passar mal e tem ali um mal súbito. E de repente ele decide se ajoelhar para fazer uma oração. E ele fica ali ajoelhado, fazendo ou tentando fazer aquela oração. Quando amanheceu, um amigo daquele homem alcoólatra tentou chamar ele na onde ele morava. Inclusive, neste local onde esse homem morava, tinha uma frestinha de uma pequena janela. E aquele homem que chamava ele para tentar ajudá-lo a voltar para a casa de recuperação, começa a chamar ele, mas a única imagem que ele vê é de um homem ajoelhado e debruçado sobre a cama. O homem que queria ajudar para que ele voltasse para a casa de recuperação insistiu em seu chamado. Olha, eu estou te chamando, levanta. E depois de muitos minutos, ele percebeu que havia algo errado, porque ele gritava, gritava e gritava e o homem continuava ali ajoelhado e debruçado.
De repente ele decide forçar a porta e quebrar o trinco da porta para ver o que estava acontecendo com o homem que estava ajoelhado. E logo após de quebrar o trinco da porta, aquele homem consegue abrir e romper a porta. Ele entra com pressa para tentar ajudar aquele homem que estava ajoelhado e debruçado sobre a cama. E ele tem uma triste constatação. O homem que passou muitos anos dependente do álcool, o homem que passou muitos anos dependente de um vício, já não tinha mais o seu fôlego de vida. Aquele homem que passou boa parte de sua vida na porta do bar, convivendo com seu filho em toda a infância e adolescência, aquele homem que passou boa parte de sua vida como morador de rua ou como um acolhido de uma casa de recuperação, tinha morrido e já não estava mais entre nós. Um homem com apenas 46 anos, ele acabou se entregando à escravidão de um vício. Aquele homem não poderia mais abraçar seus filhos. Ele tinha uma menina de 13 anos e o menino de 10 anos agora estava com 16 anos. Ele não poderia mais abraçar os seus filhos porque ele tinha morrido e ele ficou ali durante muitas horas ajoelhado e debruçado sobre a cama. E por que eu estou falando para você dessa história? Porque o menino de 10 anos, que agora estava com 16, este menino é esse que grava o vídeo e te fala essas palavras. Toda essa história que eu te contei é a história que o meu pai viveu. O meu pai foi dependente do alcoolismo e em seu último suspiro de vida, ele decide se ajoelhar e fazer uma oração a Deus. E eu não sei se de fato o meu pai se arrependeu de ter se entregado ao vício, ao alcoolismo. Eu não sei se ele se arrependeu por ter abandonado a família, por ter abandonado os filhos em um determinado momento. Eu não sei. O que aquela posição que ele faleceu me diz, ajoelhado e de bruços, é que a graça de Deus é poderosa, é suficiente para perdoar todo o pecador, mesmo se for em seu último suspiro de vida. Eu, como filho, eu quero acreditar que o meu pai hoje está ao lado de Jesus. E você que está me assistindo agora, eu quero te dizer, se você tem um familiar que parece que está muito longe de Deus, continue orando e continue clamando por ele. Porque Deus é poderoso para salvar ele, nem que seja no último suspiro de vida. Porque o nosso Senhor, desde o momento que ele salvou aquele ladrão da cruz, ele tem salvado muitas pessoas. E as orações que você tem feito por seus familiares, elas não caem por terra. Elas sobem ao Senhor e elas estão sendo guardadas em um cálice e todas as suas lágrimas estão subindo como oferta ao Senhor. Acredite, Deus ele é poderoso para salvar todos aqueles a quem você ama. Bom, me desculpe aí pelo final do vídeo, mas obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.